Bom dia, meus queridos, graça e paz, que dia maravilhoso, esse dia que o Senhor tem preparado para mim e para você, e eu quero te convidar, como sempre, todas as manhãs, tomar um café com Deus. E esse café com Deus não é outra coisa, mas é a palavra do Senhor, e eu quero compartilhar algo com você que nessa madrugada, nas minhas meditações, nas minhas conversas com Deus, graças a Deus, pedindo a Ele sempre uma palavra que venha de encontro a minha, as suas, nossas necessidades, para que a gente possa continuar sempre nas pegadas, sabe, que o Senhor Jesus nos deixou através da palavra. E aqui, gente, hoje, nessa madrugada, me dei numa ministração que falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Uma palavra falou ao meu coração e está em Lucas capítulo 13. Você já leu Lucas capítulo 13? Lucas capítulo 13, na linguagem de hoje, fala dessa forma lá no verso 23. Lucas 13, vamos no verso 23, que vai falar sobre algo muito importante que tem a ver com a sua, com a minha, com a nossa salvação. Querido, tem a ver com a sua, com a minha, com a nossa salvação. Por quê? Porque lá diz o seguinte: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém, não fala o nome, não diz quem é, mas alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Olha a pergunta, gente. São poucos os que vão ser salvos? E aí vem a pergunta, aliás, aí vem a resposta. Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Meu Deus, pensa numa palavra dessa e numa resposta dessa. Gente, primeiro ponto que eu quero dizer aqui sobre hoje o nosso café. Vou ser breve, mas fique atento. Deus tem algo para mim e para você, segredo do céu sendo revelado pela palavra. A porta estreita, gente. A porta estreita nos revela o quão importante é ter uma vida de intimidade com Cristo. E como que eu vou conseguir ter essa intimidade? Você pode estar ligado em tudo o que está acontecendo. Você pode ser uma pessoa instruída, uma pessoa com informação dentro de alguma área de ciência, de conhecimento, numa área profissional, enfim. Mas uma coisa eu quero lhe falar. Sem intimidade com Jesus Cristo, essa porta, ela não vai estar aberta. Você não vai passar. Olha só que coisa interessante. Ao refletirmos em Lucas capítulo 13, tá? Lucas 13, e o verso de número 23, temos, gente, sem dúvida, a oportunidade de crescer, fortalecendo as nossas decisões, como também a virtude da vigilância. Em Lucas capítulo 13, verso 23, nós encontramos alguém que faz a pergunta a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Aqui já na linguagem corrigida e atualizada, não como na linguagem que eu li, na linguagem de hoje, né? A nova linguagem e tal. Bom, diante dessa pergunta, Cristo responde uma forte afirmação no versículo seguinte. Aí ele diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Gente, a exigência do evangelho deve, portanto, questionar-se. Olha bem, questionar-nos, tá? Melhor falando, se a vida que levamos verdadeiramente forma-nos e prepara para as diversas portas estreitas da vida. Inclusive, gente, para a porta estreita, por excelência, que é o julgamento final. Meu papai do céu, olha aí. É muito significativo e profundo o fato de Jesus afirmar que muitos tentarão, não conseguirão entrar. E o que isso tem a me ensinar, te ensinar? O que isso
nos traz de alerta? Vamos mergulhar um pouquinho mais. Café com Deus. Bom, o que isso pode significar para você, para mim, para nós? Será que esses, gente, vamos pensar um pouco, né? Será que esses levavam uma vida de completa ilusão, né? Acerca do seu preparo espiritual, acerca do que está para acontecer, como o Espírito Santo sempre manda eu falar, está para acontecer algo extraordinário. Ou seja, vivia uma ilusão de seguimento, né, de seguir a Jesus. Dizia que estava seguindo, dizia que era discípulo, dizia que era um cristão, dizia no sentido de ir para a igreja, de estar cantando, de estar louvando, de estar, né, tendo comunhão com a igreja, dizia. Mas quem sonda o meu e teu coração sabe se de fato nós estamos seguindo ou não. Sabe se de fato nós somos meramente aquelas pessoas que temos aquela aparência de dizer que somos, mas no fundo não estamos atentos e buscando ter intimidade com o Senhor Jesus. Querido, pois é. Por isso que eu digo, ou seja, será que vivia uma ilusão de seguimento de Jesus, de estar preparado com tudo, sem as condições necessárias para responder à exigência da porta estreita? Olha aí, gente. Estar com o nosso Jesus Cristo, mas não ser inteiramente dele, constitui, queridos, servos de Deus, ilusão que mais vai frustrar o homem naquele dia, por ele não poder passar. Além de não passar, a porta vai estar fechada. Sim, esta porta estreita, repito, ela revela a intimidade com Cristo. É muito fácil, gente, você observar se de fato você está tendo ou não intimidade com Cristo. Não precisa ninguém ficar com o dedinho apontando, ninguém criando, né, uma posição de julgamento, de querer julgar a sua condição de servir ou não a Deus. Você, ó meu dedinho, ó, você tem a resposta de como está a tua intimidade com Deus, de como você se mantém servindo a Deus. Como a bispa está dizendo, é forte. Eita Deus, é forte. Sim, bispo, é muito forte. É algo que a gente tem que tomar cuidado, porque vai chegar um momento que todos nós vamos estar diante desta porta estreita, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, a porta estreita revela o quão é importante ter uma vida de intimidade com Cristo, que compromete o ser, ou seja, a vida na sua totalidade. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, anote, capítulo 2, verso 4, colhemos o critério que nos prova. O que diz lá? Aquele que diz, eu conheço, ai meu Deus, olha que palavra, gente. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Gente, tal dimensão nos encaminha para um exame, de consciência intenso, olha bem, por meio do qual percebemos que sem a prática, vou repetir, sem a prática dos ensinamentos de Jesus, olha bem, no concreto da vida, o nosso preparo revela-se ilusório e fantasioso. Se a consciência, o conhecimento e a fé não se revelam capazes de governar a vida, a existência torna-se mentira e falsa. E aí vem a palavra hipócrita, hipocrisia. Eita! Hoje estou falando sobre a porta estreita. Estou falando da pessoa do Senhor Jesus. Estou falando da pergunta que foi feita. E ele respondeu. E a resposta dele, me ajuda e te ajuda. E você vai entender já por que eu estou dizendo que a resposta de Jesus lhe ajuda e me ajuda. Ok? Bom, gente, de fato, tudo aquilo que não é construído, olha bem isso aqui. De fato, tudo aquilo que não é construído na verdade sempre cairá por terra um dia. De fato, tem que repetir, de fato, tudo aquilo que não é construído na verdade sempre cairá por terra um dia. O tempo, gente,
O tempo é o seu maior adversário, pois este tempo sempre vence aquilo que não possui raiz profunda e substancial. E aonde é que tem que estar fundamentada a minha, a sua, a nossa raiz? Na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor, naquilo que o próprio Cristo deixou, que não é outra coisa, esse café com Deus que eu gosto de falar, a palavra de Deus. Agora, quem pode nos preparar para a exigência, quase não sai, meu Deus, da porta estreita? Quem pode nos preparar? Constatamos que somente alguém pode nos formar, meu Deus, para tal realidade. Quem? O próprio Senhor Jesus. Sim, Deus que nos criou. Por esse motivo, a carta aos Hebreus afirma que não podemos desprezar a educação, o ensino, o discipulado, a informação. Vem até a palavra que veio à minha mente, que eu falei no domingo, no nosso culto familiar, catequese. Catequese foi traduzida por informar, e eu falei sobre isso. Olha que coisa interessante, tá bom? Olha só, que nos repreende, corrige, em vista da salvação. Então não podemos desprezar catequese, a informação, o ensino, o discipulado. Olha só, gente, que nos repreende e corrige em vista da salvação. Contudo, Senhor, fazei todo esforço possível. Olha bem, fazei todo esforço possível. Acaba-se por não viver o comprometimento e o dinamismo, Senhor. Olha, gente, o dinamismo do ser melhor, da mudança que nos faz vir para fora, inserindo-nos nessa realidade de purificação e preparação. Nesse evangelho, café com Deus, glória a Jesus, aleluia. Nesse evangelho que nós estamos hoje falando, Lucas capítulo 13, verso 23, 24, você pode pegar aqui o 22, 23, 24, 25, 26, glória a Deus, até o 28, mas se deleite. Por isso eu repito, nesse evangelho, Jesus coloca ainda um outro questionamento no versículo 25 e 26. Uma vez que o dono da casa se levantar, quem é o dono da casa? Pensa um pouquinho. Oh, meu Deus, quem é o dono da casa? Pensa um pouco aí, oh, aleluia. Se levantar e fechar a porta, vós, olha o que ele diz, vós do lado de fora, comereis, perdão, querido, lá de fora, começareis, olha que diferença, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, meu Deus. E ele responderá, não sei de onde sois. Misericórdia. Agora, eu penso, né? Tem umas coisas que a palavra nos traz, não te conheço, não sei de onde sois, o que Deus não conhece, o que Deus não sabe, essas coisas me chamam a atenção. E aí é onde você tem que pensar hoje. Você tem que pensar, porque a palavra, ela nos adverte, ela nos chama a atenção para não abrir mão do quê? Repito, para não abrir mão da salvação, para não abrir mão de coisas, né, que Deus já te revelou, que já te deu entendimento. O inimigo é muito astuto, gente. Não vacile, não abra mão da tua salvação por nada e por ninguém. Gente, é sem dúvida muito triste seguir um caminho e ver as esperanças frustradas, mas isso é justamente o resultado de uma vida de meia medidas, de jeitinhos, aqui e lá, sabe? Enfim, de meras aparências, repito, de meras aparências. Eu e você, nós precisamos ser responsáveis, reconhecendo que Deus nos conhece inteiramente e que este tal jeitinho, improviso,
sabe? Essas meras aparências. E vai gerar, sabe o que nisso tudo? Eu já até vou pegar essa palavra que é mais correta. Vai gerar, sabe o que? A imprudência. Não são salvíficas. Essas coisas, sabe? Já vou falar. Tudo isso não são salvíficas. Não lhe traz salvação. Mesma medida, jeitinho, aqui e lá. Isso não vai deixar você passar por essa porta estreita. Portanto, meu querido, não nos enganamos. E sigamos um caminho permitido pelo dono da porta, pela própria porta, que é Jesus Cristo. Não tem como não dizer, sabe? E aí vem uma coisa que eu quero fechar com você. Pense nisso que eu vou falar agora. Tem muita coisa que você, no longo da vida, cometemos. Fazemos algo que às vezes desagrada totalmente a Deus. E aí que está a misericórdia de Deus. Porque nesses dias, nesse momento, você não teve que passar pela porta. No momento que nós encontrarmos com Jesus Cristo, Ele é a porta. Uns vão passar, gente. A porta vai estar aberta. Mas tem outros que não vão ficar do lado de fora. Revela que vão ter uma vida eterna sem Deus. Mas aqueles que passaram terão uma vida de alegria, de gozo, para todos sempre. Justamente com esse Deus Todo-Poderoso que é o Senhor Jesus. Agora, vou te falar algo. Que o dono da porta, quem? Jesus, o dono da porta, Ele te ajuste. Ele me ajuste, Ele nos ajuste na medida da porta estreita, pois a medida correta, ela está em Deus. Quero declarar, a medida correta está em Deus, não em você, não em mim e não em nós. Então que Deus hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, te ajuste. Sim, que Ele te ajuste a medida correta. Só Ele sabe, só Ele pode. Como? Como que Ele vai fazer isso? Quando você parar tudo e começar a meditar, praticar o que Ele ensina nessa palavra. Que hoje você pare tudo, reflita e pense um pouco. Como é que está a minha vida, a minha intimidade com Deus? Pois eu declaro que o dono da porta nos ajuste na medida da porta estreita. É o que eu peço a Deus por mim, por você, nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus continue, ó Senhor Jesus, através do Espírito Santo, falando muito mais com você. Eu te abençoo, como ministro do Evangelho, eu e a bispa, que sempre estamos juntos, ela está ali, ó, do outro lado. Nós queremos e desejamos, em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, que a palavra hoje faça você pensar, faça você refletir, faça você entender que Deus quer te ajustar. Porque se Ele quer nos ajustar, eita, é porque tem alguma coisa que não agrada a Ele. E quem que pode responder isso? Você. Você. Amém? Ó, meu abraço.